furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Precioso és, não há na terra e nem no céu quem tenha achado mais lindo. És meu tesouro, meu galadão. Só quero mover teu coração. És tudo que eu quero, só quero te contemplar e te dar o meu amor. Não importa o quanto irá custar, tudo eu entrego a ti. Oh, meu Jesus, oferto a ti os meus desejos, sonhos e anseios. Eis aqui minha vida como sacrifício, só pra te bendizer. Só quero mover teu coração. És tudo que eu quero, só quero te contemplar e te dar o meu amor. Não importa o quanto irá custar, tudo eu entrego a ti, tudo a ti. Só quero mover teu coração e me perder em teu olhar, aqui em tua presença. É onde eu quero estar, habitar em tua casa, ó Pai, e gastar todos os dias em ti, só em ti. Se é uma fragrância, então eu quebro o meu vaso. Se é uma renúncia, então aqui estão os meus votos. Se é uma canção que eu canto, te darei a melodia. Me diga o que te move, só diga o que te move. Se há uma fragrância, então eu quebro o meu vaso. Se há uma renúncia, então aqui estão os meus votos. Se há uma canção
Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem, peça nele, diga. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Oh, eu não posso. Consolador, ajudador. Oh, Senhor, nós te queremos. Queremos conhecer mais e mais o teu coração, Pai. Oh, Espírito Santo, ensina-nos, ensina-nos. Ensina-nos o caminho que é Jesus. Oh. Te amo, te amo, te amo. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Erga suas mãos ao Senhor, diga: liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Oh,
livres, oh Jesus. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Boa noite, família da paz. Que bom estar com você mais uma vez, mais um domingo, mais um culto na sua casa, um culto online. E hoje nós temos várias lives reunidas para junto, adorarmos o Senhor e recebermos essa palavra. E para a glória de Jesus, eu creio que essa palavra vai te ajudar demais no seu dia a dia, na sua vida. É uma palavra que vai nortear você. Nós estamos intitulando, na realidade, não uma palavra somente, mas uma série de 3 mensagens que nós estamos falando, os 3 segredos para você fazer a escolha certa. Então hoje nós vamos compartilhar o primeiro segredo, tá? Mas a nossa vida, ela é norteada pelas escolhas que nós fazemos. Porque se nós fizermos boas escolhas, com certeza nós vamos ter dias bons, vamos desfrutar de coisas boas. Mas se nós não fizermos boas escolhas, provavelmente nós vamos passar por algum tipo de constrangimento ou talvez de tribulação, perturbação. E Deus, o nosso Pai, Ele nos ensina, Ele nos mostra como fazer, quais princípios que nós devemos aplicar na hora de fazer uma boa escolha. Sabe, eu posso aqui mencionar algumas dessas escolhas que são importantes, mas é claro que todo momento nós estamos precisando fazer escolhas importantes. Por exemplo, com quem você vai casar? Você já pensou? Quem vai ser a pessoa que vai viver com você por muitos longos anos até o final da sua vida? Que profissão você vai escolher para exercer? Que tipo de trabalho? Tá certo? Que tipo de faculdade você vai querer cursar? Tá certo? Escola, onde você vai querer estudar? Os amigos, que tipo de amigos que você vai querer andar? Então são infinitas escolhas que nós fazemos todos os dias, E principalmente nessa fase, quando nós estamos transicionando, de adolescente para jovem para uma vida de maturidade maior, de um casamento. Então são momentos assim muito importantes, tá certo? E o primeiro princípio que eu quero mostrar com você, aqui falar contigo, é sobre a obediência. E eu quero começar contando uma história que eu achei muito interessante. É de uma família, de um pai e uma mãe que educaram seus filhos e ensinaram para eles todas as suas seu conhecimento, todas as suas histórias. Ensinaram aquela filha realmente quais os caminhos, tudo que ela deveria fazer para alçar uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida onde realmente ela pudesse desfrutar da sua liberdade. Mas porque ela se envolveu com alguns amigos, um certo dia, quando os pais chegaram em casa, ela simplesmente não estava. Ela havia saído, havia passado a noite fora e tinha chegado com sintomas de embriaguez. Aqueles pais ficaram tão preocupados e foram aconselhar aquela filha e conversaram com ela. Ela falou que tudo aquilo que eles haviam ensinado, todas as suas histórias, todos seus conselhos realmente estavam ultrapassados.
Mas mesmo assim eles continuaram tentando e conversando, tentando convencê-la que ela só estava passando por um momento difícil, que ela estava sendo influenciada por amigos, por pessoas que não pensavam da mesma forma. Mas ela simplesmente estava decidida, ela tinha decidido escolher não aceitar mais a viver de acordo com os ensinamentos, os costumes daquela família, daqueles pais. E um determinado dia ela recebeu alguns amigos na casa e saíram dali para uma balada. E aquela mãe preocupada falou: oh, minha filha, por favor, deixa Deus acompanhar você. E ela começou a sorrir, zombando da mãe, zombando de Deus. E fazendo piadas com os colegas sobre Deus. E ela disse: então, só se ele for no porta-malas, porque aqui no carro não cabe mais ninguém. E assim eles saíram, aqueles jovens saíram cantando pneu e foram para a balada. E quando voltavam da balada, eles então capotaram e caíram no penhasco e morreram. Aquele carro capotou por várias vezes. Não ficou nenhum deles vivo. Agora, você pergunta: pastor Rony, então foi castigo de Deus? Eu não acredito. Deus não castigaria o seu filho por causa disso. Foi uma escolha que ela fez. Ela escolheu sair com pessoas que não amavam, que não valorizavam a vida, que valorizavam outros tipos de costume, valorizavam a bebida, valorizavam o pecado. E então a perícia foi fazer, a vistoria naquele carro e, por incrível que pareça, eles encontraram algo inusitado. Eles encontraram que naquele carro havia um isopor com ovos. E quando eles foram fazer a auditoria, a perícia, aqueles ovos estavam intactos. Porém, o carro estava todo amassado. Infelizmente, nós vimos aqui um caso muito comum de pessoas, de filhos que não sabem ouvir os seus pais, que não aceitam o conselho dos seus pais, que não querem obedecer os seus pais, que estão decididos a viver uma vida totalmente diferente daquilo que lhes é passado por pessoas que o amam, por pessoas que querem bem, por pessoas que realmente sabem os perigos da vida. E olha só, Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, nós vamos ver aqui uma verdade muito importante. E essa verdade, ela é determinada, ela é declarada através do profeta pelo próprio Deus. Então veja bem, o que fala aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha só, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, o que é interessante aqui nós vermos que ele fala sobre a vida e a morte. Ele fala sobre a bênção e a maldição. Mas o mais interessante é que ele nos fala que nós é que precisamos escolher. Ele nos dá essa oportunidade, essa capacidade de escolher aquilo que nós queremos. Se nós decidimos obedecer, ele fala: olha, se você obedecer, você vai ter vida. Mas se você escolher a morte, aí é uma decisão, é uma escolha sua. Mas eu te aconselho, eu te recomendo que você escolha a vida. Quantas pessoas que nós amamos tanto, e que se nós pudéssemos, nós chegávamos lá e segurávamos nela e mostrava para ela: que você vai por aqui, e que nós não podemos fazer nada, porque elas
tiveram as suas escolhas. Mas também nós conhecemos muitas pessoas que fizeram escolhas sábias, que fizeram escolhas baseadas na obediência, que decidiram se submeter e obedecer. E aí Deus o abençoou de forma poderosa. Sabe, queridos, eu mesmo sou fruto de escolhas importantes. Eu estava no momento da minha vida que eu estava decidido, então, a me separar da minha esposa. E eu tinha uma opinião sobre a vida cristã, sobre os crentes, muito adversa. Eu realmente eu detestava, eu não gostava, eu achava a maior furada ser crente. Mas eu cheguei no momento da minha vida que eu precisava tomar uma decisão, fazer uma escolha. E a escolha que eu tinha para fazer era deixar minha esposa e procurar um outro meio de vida. Ou receber Jesus e aceitar os planos de Deus para a família, para o casamento, sabe? E ver, experimentar assim as promessas que a palavra que Deus nos dá. E eu, depois de muita luta, depois de muita guerra entre a minha alma, né, o espírito, e eu então decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu decidi então investir mais na palavra de Deus, aceitar os conselhos divinos, aceitar a palavra de Deus como o norte da minha vida, como o meu GPS, como a minha bússola espiritual, sabe, irmãos? E hoje, para a glória de Jesus, eu tenho 4 filhos lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão, que eu sou apaixonado por eles. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. Então veja bem, querido, o que é que eu falo para você? Valeu a pena? Valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Eu tomei uma decisão, eu escolhi. Aí imagina, não posso dizer o que teria acontecido se eu tivesse rejeitado a palavra de Deus, se eu tivesse rejeitado a Jesus, sabe? Não se dá para entender, mas hoje eu posso dizer para você que eu fiz uma escolha certa, porque eu fiz baseado na palavra de Deus, mesmo que contrariasse o meu desejo, mesmo que contrariasse a minha crença, mesmo que contrariasse aquilo que eu entendia, sabe? Aquilo que eu falava, aquilo que eu pregava, eu contrariei, eu abri mão, eu renunciei. Irmãos, a obediência, ela vem cheia de renúncia. A obediência, ela é necessário que haja realmente um abrir mão, uma renúncia do seu eu, do seu ego, sabe? Nós precisamos entender o que é realmente a obediência e os benefícios que elas causam na nossa vida. Veja bem, a obediência é conhecida como o ABC do cristão, o começo de tudo. Assim como eu vou para a escola para aprender a ler, né, eu vou aprender o ABC. Na vida cristã, na vida, a obediência é o primeiro passo, é a primeira escola, é a primeira classe que nós devemos aprender. Quando nós aprendemos a obedecer, sabe, parece que todas as coisas fluem de uma forma maravilhosa para nós. A obediência é melhor do que fazer qualquer tipo de sacrifício. Veja bem, aqui em Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, olha só o que diz a palavra de Deus. Porém, Samuel disse. Então, Samuel era um grande profeta, tá? E ele estava discipulando o rei Saul. Então o rei Saul havia desobedecido completamente, não só a Deus, mas o seu líder, o seu discipulador. Ele desobedeceu Samuel.
E Samuel disse assim, ó, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. É óbvio que Deus, Ele quer que nós o obedeçamos, a palavra, para evitar sacrifício. Por que Samuel disse? Você acha que é melhor, Deus se agrada mais de holocausto? Deus se agrada mais de sacrifício do que se obedeça a palavra de Deus? Se obedeça a sua palavra? É claro que não, sabe? Às vezes é difícil para você, porque eu tenho que obedecer, sabe? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu me sinto inferior. Mas sabe o que é isso? É simplesmente o orgulho, o ego que está falando forte. É um gigante que está lá dentro de você, que leva você para a ruína. E aqui Saul, ele havia tido uma missão. Samuel tinha recebido uma palavra de Deus, falado para ele fazer algo, e ele vem de lá com bois, com ovelhas, e chegando lá para Samuel, falou, Samuel, está aqui, olha, eu trouxe para sacrifício ao Senhor. Samuel disse, meu irmão, Saul, você não entendeu. Deus não prefere sacrifício, Deus prefere obediência. A obediência, ela evita muitos sacrifícios. Então, esse princípio, nós precisamos entender. Quando nós estamos obedecendo, nós estamos evitando muitos sacrifícios. Então, por que, pastor Rony, que Deus enfatiza tanto esse tema na palavra? Sabe por quê? Porque não é possível viver nessa vida e na vida vindoura sem a obediência. Como assim? Meu irmão, eu detesto meu patrão. Mas você trabalha para ele, então você deve obediência a ele, né? Mas eu não gosto, então sai de lá, arrume outro emprego, não é? E você vai para outro emprego, e chega lá, você vai ter que obedecer seu patrão também. Aí você não gosta, você sai e vai para outro emprego. É assim que funciona. Mas eu não gosto dos meus pais. Meus pais me maltrataram, eu não quero obedecer meu pai. É? Se você não obedece seu pai, você vai obedecer quem? Você vai chegar lá no mundo, você tem que submeter a quê? A polícia, submeter ao governo, submeter o professor. Aonde você for, você vai ter que obedecer a alguém. É assim que funciona a vida, é assim que funciona a sociedade. E lá no céu, na vida vindoura, vai ser da mesma forma. Lá no céu, ainda no céu, você vai lá continuar tendo que obedecer. Inclusive, se qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja ela boa ou má, se ela não for obediente, lá no céu ela não vai poder nem entrar, ela não vai poder nem ver o reino de Deus. Sabe, porque lá no céu ela vai ter que ser muito mais obediente. Mas é um bom começo ela treinar a ser obediente aqui, ela ser humilde, porque a obediência, ela é para pessoas que têm humildade no coração, sabe? Então, a quem que eu devo obedecer, pastor Rony? Veja bem, eu quero colocar aqui pelo menos a 3 situações para você. Mas claro que tem muitas outras, né? Primeiramente, eu creio que nós temos que obedecer àquele que nos deu a vida, aquele que nos gerou, aquele que nos colocou nessa vida, nesse mundo. Sabe? O seu pai, a sua mãe e principalmente Deus. Se você crê que você é filho de Deus. Tem até uma história que um garotinho estava falando com a mãe dele, né? Estudando. E aí ele perguntou, mãe, de onde é que nós viemos? Aí ela falou, meu filho, nós viemos de Deus, nós somos criados por Deus. Deus é que nos criou, nós somos filhos de Deus. Aí ele falou, mas meu pai falou que nós viemos do macaco. Aí ele falou, bem, a família do teu pai é uma coisa, né? Nós é outra coisa, né? Então, até mesmo se você crê que você veio do macaco, né? Mesmo assim,
sabe? Você tem que submeter, deve obediência ao macaco, como se fosse. Entenderam? Mas nós devemos obediência àquele que nos criou, porque se nós não obedecemos quem nos criou, nós nos tornamos um monstro. Eu não quero criar monstros. Eu tenho que falar com meus filhos aqui, né, sobre a importância de obedecer. Se realmente são pessoas inteligentes, pessoas dotadas de sabedoria, eles vão querer obedecer. Eles vão saber que é importante aquelas pessoas, aqueles pais que já têm tempo, né, na estrada, já tem anos mais velho na frente, vão abrindo o caminho, ele vai falando aonde estão os perigos da vida, e o filho, se for sábio, vai obedecer. Veja bem aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, olha só aqui que fala aqui, que é importante nós obedecermos a Deus. Veja bem, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí você pode perguntar: mas pastor, você acabou de falar que nós precisamos submeter ao nosso Pai. É claro, porque Deus manda que nós possamos nos submeter aos nossos pais, obedecer aos nossos pais. Sabe? Então, quando nós estamos obedecendo aos nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus. Entende? Por isso que é importante que nós possamos obedecer aquelas pessoas que cuidaram de nós. Seria uma ingratidão muito grande, meu Deus do céu, né? Você não honrar, não valorizar, não obedecer, não ouvir aquelas pessoas que geraram você, aquele pai, aquela mãe que geraram você, tá? Outro tipo de hierarquia, de autoridade que nós devemos então obedecer: a sua liderança maior, a nossa liderança maior. Veja bem, Hebreus capítulo 13, versículo 17, ele fala assim, obedecei os vossos líderes espirituais e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas ao Senhor. Então, a partir do momento que nós não submetemos os nossos líderes, ao nosso discipulador, ao nosso pastor, sabe o que acontece? É como se você está aqui, debaixo de uma cobertura, debaixo de um guarda-chuva. Aí está chovendo muito forte lá fora. A chuva está passando aqui do seu lado, mas não está te molhando. Aí de repente você diz: eu não vou obedecer só a metade. Aí você fica da metade do guarda-chuva. Sabe o que vai acontecer? Você vai molhar um lado, não é verdade? Vai molhar um lado seu. Aí se vocês, eu não quero saber de guarda-chuva não. Aí você fica na chuva, você vai se molhar completamente. É dessa mesma forma que quando nós decidimos obedecer, a nossa liderança, a nossa liderança sempre vai nos dar ensinos baseados na palavra que vão nos ajudar a decidir as coisas que nós precisamos fazer. Mas eu tenho que prestar conta daquilo que eu faço. Olha, você tem a opção de não fazer isso, mas se você quer experimentar as bênçãos divinas, se você quiser experimentar as promessas da palavra, eu diria sim, sabe? Se submeta ao seu líder, à sua liderança maior. Pessoas que vão prestar conta de você diante de Deus. Sabe, hoje em dia nós vimos pessoas que estão na igreja, mas não tem nenhum respeito. A pessoa que de fato e de verdade ela ama o seu líder e respeita o seu líder, ela sempre vai querer submeter, ela sempre vai querer ficar prestando conta. Nós sempre queremos estar prestando conta da nossa vida. Por quê? Porque o próprio líder, ele presta conta diante de Deus. A Bíblia diz aqui, como alguém que vai prestar conta diante de Deus. É verdade. A quem mais nós devemos obediência? Às autoridades superiores. Pastor Rony, mas o governo tem tanta corrupção, sabe? Olha só, tanta coisa errada, mas mesmo assim, queridos, os cristãos, eles sofreram.
quando o Império Romano governava o mundo, muitos cristãos morreram. Muitos deles foram entregues às feras selvagens. Sabe, muitos deles foram para a arena, foram crucificados, foram mortos. Mas quem foi que prevaleceu? Eu pergunto para você, foi a igreja ou foi o Império Romano? Foi a igreja, porque a igreja está sempre andando em amor, e o amor sempre vai vencer, o amor sempre vai vencer, o amor sempre vai vencer. É assim que funciona, ainda que pareça uma desvantagem, uma humilhação a princípio, mas isso é questão de tempo para que Deus possa trazer a grande vitória para você, para nós, para a igreja. Por isso, queridos, a Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 13, versículo 1, e diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E essas autoridades está referindo o quê? Aos professores, aos pais, aos pastores, aos líderes de life group, né? Ao discipulador, aos juízes, aos guardas, né? Ao governo. Sim, nós precisamos obedecer às autoridades. Olha só, e continuando aqui, ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não existe pessoa em posição de liderança que Deus não tenha colocado. E se aquele líder não for um bom líder, mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer uma forma de tirar de lá. Saul, ele reinou 40 anos em Israel. Sabe que Deus havia colocado ele, Deus havia ungido ele. Mas infelizmente ele fez escolhas muito fora da palavra de Deus, muito errado, muito contrárias àquilo que o discipulador dele estava pedindo, estava orientando. E o reinado dele se tornou um caos, não só para ele, mas também para o povo de Israel. Sabe, queridos, segunda verdade aqui importante, por que eu devo obedecer? Tá? Então, geralmente as crianças, né, elas sempre, por que eu tenho que fazer isso? Por quê, né? Tem sempre um porquê quando ela ainda está naquela fase de infantilidade, de maturidade, e é importante a gente explicar. Portanto, nós queremos explicar por que nós devemos obedecer. Porque é uma escolha inteligente. Primeira verdade aqui, porque é uma escolha inteligente. Veja bem Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, ele diz, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que lhe fosse e eles e seus filhos para sempre. Então, aqui, meus irmãos, olha só que palavra tremenda. Ele diz, quem dera que eles pudessem, tivesse tal coração e me temesse e guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias. Sabe o que ia acontecer com eles? Eles iam andar na rota do sucesso. Não só eles, mas os seus filhos também, iam ser bem-sucedidos, não iria lhe faltar nada, não iria haver enfermidade no meio deles, eles seriam por cabeça e nem por cauda. Mas por que a sociedade sofre hoje? Porque você vê o tanto de pessoas que não valorizam a palavra de Deus, e aí nós estamos vendo uma sequência de erros, uma sequência de escolhas erradas, que vai passando também de filhos para netos e bisnetos. Assim também quando nós escolhemos certo, meu querido, sabe o que vai acontecer? Aí as bênçãos vão chegar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos netos e assim por diante. É o que fala a palavra, eu creio na palavra. Segunda coisa, por que nós devemos obedecer? Porque você escolheu andar na rota do sucesso. Você quer andar na rota do sucesso ou você quer andar na rota do fracasso, né? Se você quer andar na rota do sucesso, você precisa escolher de fato e de verdade a obedecer, meu irmão. Esse é o segredo. Eu estou entregando uma pérola para você aqui. Olha só, Salmo 143, versículo 10,
Veja só o que fala Davi. Davi, ele já era um rei assim poderoso, um rei muito, né, vencedor, um rei que andava na roda do sucesso, mas mesmo assim ele estava consultando a Deus, ele estava pedindo a Deus para que Deus o orientasse, para que Deus o ajudasse. Veja bem, ele diz no 143:10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Olha só, nós vimos aqui Davi chamando o meu Deus, sabe? Olha a intimidade, olha o carinho, olha só aqui a obediência, né? Ele disse: o teu espírito é bom, guia-me por terras planas. Sabe, lá em Israel, você sabe o quanto que é montanhoso, o quanto que é cheio de deserto, né? E Davi estava falando: olha, Senhor, eu sei que o teu Espírito é bom, o Espírito Santo é maravilhoso, e eu não quero perder essa oportunidade de ter do meu lado. Eu quero que Ele que me direcione, Ele que me ensine, Ele que me conduza pelas terras planas. Sabe o que isso significa, meu irmão? É você entregar a sua mão, a sua vida, você entregar, sabe, nas mãos do Senhor. É você deixar completamente, tirar toda a soberba, toda a resistência, toda a desobediência e deixar: não, Deus, eu vou te obedecer, sabe, eu vou experimentar a sua promessa, a sua palavra. Outra coisa importante também: por que eu devo obedecer? Porque você é um filho do Deus vivo. Você é filho de Deus? Então a palavra, ela é para você. Ah, mas eu não sou convertido, não sou filho de Deus. Tudo bem. Se você quiser isso como ensinamento, como aprendizagem, se você conseguir, porque é difícil para alguém que não é convertido e colocar em prática a palavra de Deus, tá? Eu vou repetir, é muito difícil para quem não é convertido praticar a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Porém, ele fala que os seus mandamentos não são pesados, né? Então, para quem entregou a vida para Jesus, para quem realmente se converteu de coração, olha só o que fala aqui em Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz: como filhos obedientes. Olha só, então já ele começa a falar, ó, como filhos obedientes. Então você é filho, né? Ele está falando para você, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, está te dando aqui o norte de escolher, tá certo? Mas você que é filho, ele está falando para você que é filho, eu tenho liberdade de falar assim para você, tá? Que você possa, tá, não se conformar com o pecado, com a concupiscência, com a ignorância, com aquela vida velha que você tinha antes. Não, procura se aprofundar mais no conhecimento, a ouvir mais, a obedecer mais a palavra para que a sua vida mude, tá certo? Outra coisa importante, por causa do tempo aqui, nós vamos correr um pouco mais, é porque você é cheio do amor e escolheu a vida, por isso é que você deve obedecer. João capítulo 14, versículo 15 diz assim, ó: se me amas, guardai os meus mandamentos, tá? Então, o obedecer para Deus tem que ser por amor. Se não for por amor, não vale, não adianta, é tempo perdido. É apenas se enganar a si mesmo. Então, a obediência, ela deve vir por amor. Você deve sentir amor por obedecer, respeito, tá certo? Por isso é importante que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor. Se nós o obedecemos, se nós o amamos, nós devemos então guardar sim os seus mandamentos. Agora, você sabia que a obediência, ela tem vários inimigos, né? Tem vários agentes, várias coisas, vários espíritos tentando, né, impedir, tentando desviar você de ser uma pessoa obediente, de você obedecer, de você entender a obediência, tá? Então são coisas que elas desafiam a sua obediência. Primeiro, a morte, sabe, querido? Então o segredo da obediência, né,
da vida e da morte está na obediência, tá certo? Por isso que nós decidimos escolher a vida. Você lembra que nós vimos lá no começo, né? Deus fala, escolha a vida. Eu coloco diante de ti a vida e a morte. Então a morte, ela está competindo. É um dos maiores inimigos da obediência. Tá certo? Mas o que é que Deus nos aconselha? Escolha a vida, escolha obedecer, sabe? E assim você está fazendo uma excelente escolha. Outra coisa também, o orgulho, sabe? Olha, se tem um inimigo que age para tentar fazer você não submeter aos seus líderes, submeter a palavra de Deus, de obedecer a Deus, de amar a Deus, de ser fiel a Deus, é o orgulho. Rapaz, o orgulho é terrível, sabe? Ele é feio demais, ele se levanta o tempo todo contra nós, contra os cristãos, contra a sabedoria, para que ele nos engane, para que ele consiga inflar o nosso ego, e o nosso ego achar que é alguma coisa, né? Se encher, e ele dá corda, ele provoca, né? Provoca, mas não pega a corda do orgulho, não entra nessa não, porque ele é feio demais, ele é mentiroso demais, ele não vai te convencer, eu tenho certeza, em nome de Jesus, tá? Outro inimigo, a vergonha. Tem pessoas, meu irmão, eu falo isso aqui com todo carinho, mas veja bem, quando eu não era cristão, né, quando eu estava no mundo, rapaz, eu saía por aí e bebia. Essa época de carnaval agora né, carnaval não está autorizado, mas né, essa época agora de recesso de carnaval, todo mundo é para a rua e bebia. Eu estava lá no meio também, eu fazia parte dessa galera, desse time também, e não tinha vergonha nenhuma, com muita cachaça, com muita cerveja, com todas as coisas do carnaval. Eu estava lá, eu era mais um no meio da folia. Aí depois que eu entreguei minha vida para Jesus, você acha que eu vou me envergonhar de Jesus? Rapaz, Jesus é infinitamente mais excelente, é infinitamente mais poderoso. Jesus é infinitamente mais glorioso do que qualquer rei momo, do que qualquer carnaval. Então eu decidi, eu não vou me envergonhar de Jesus. Aonde eu vou falar de Jesus. A pessoa queira, ela não queira, eu vou evangelizar, eu vou fazer a minha parte, eu vou falar que eu amo Jesus. Se ela não quer, se ela não ama, eu respeito e não sou nada contra, mas eu decidi amar Jesus, eu decidi viver escancaradamente, né, levantando a bandeira. Jeová em si, Ele é a minha bandeira. Aonde eu vou, sabe? É na escola, é no supermercado, no shopping, no posto de gasolina, é onde eu for. Aí eu levo a bandeira. As pessoas têm que saber que eu sou um seguidor de Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele, sabe? Outra coisa, também a infantilidade. Ah, meus irmãos, se tem uma coisa que está atingindo o inimigo, que luta contra a obediência, a infantilidade, né? Parece que as pessoas vão levando, quando se é criança, né? Tudo bem, é até compreensível, né? A vara da disciplina até ajuda muitas vezes a pessoa a amadurecer, mas é feio demais o mamanjão aí de 13, 14 anos, 20 anos, ainda com infantilidade, sabe? Todo revoltado, todo ceboso, né? Cheio de nhenhenhé, cheio de isso, cheio daqui. Para com isso, meu irmão. Está na hora de crescer, está na hora de pegar no trampo, está na hora de ir para a universidade, está na hora de romper na vida. Se submeta aos professores, submeta a seus patrões, submeta às suas autoridades, porque isso vai ser bom para você, meu irmão, em nome de Jesus. Outra coisa importante, a falta de sabedoria, tá? E as pessoas hoje em dia, com todo carinho, né, elas precisam adquirir mais sabedoria para viver. Sabe, eu fico pensando, né, quantas pessoas com tanto potencial, mas que falta sabedoria para colocar em prática aquele potencial. Tantos sonhos bonitos, mas falta sabedoria para colocar em prática.
Sabe por quê? Porque não querem obedecer, não querem, né, se colocar aos pés daqueles que sabem, que conhecem, aprender. Na minha época, meu irmão, eu estava com meu pai o tempo todo lá, aos pés dele. Para onde ele ia, eu ia junto. Tinha que trabalhar, eu trabalhava também. Eu desde cedo eu peguei no trampo, irmão. Não vou contar agora para vocês, porque não vai dar o tempo. Mas eu desde cedo eu peguei no trampo. Eu trabalhei. Hoje, para a glória de Jesus, eu me desenrolo. Hoje eu sei como trabalhar, como ganhar dinheiro, como viver bem, para a glória de Jesus. Eu não tenho nada de reclamar da minha vida, mas nada por mim, mas porque Ele é Jesus. Toda a glória seja dada para Ele, porque Ele merece. É Ele que tem me dado sabedoria, sabe? E nós precisamos pedir sabedoria. A Bíblia fala que se nós queremos sabedoria, nós temos que pedir para Deus. Porque a nossa sabedoria, ela é falha, mas a sabedoria de Deus é correta e verdadeira e nunca falha, sabe? Agora, outro inimigo aqui que se levanta contra a obediência, a sutileza ou a falsidade. Irmão, o que tem de pessoas, né, que usam de falsidade? Quando você acha que ela está aceitando, quando você acha que ela está submetendo, obedecendo, ela está com outros planos, ela está tramando pelas costas. Tem pessoas assim, não vão longe, não adianta, fez a escolha errada. Pessoas que decidem escolher a falsidade. Meu irmão, não, tudo bem, concorda, aceita, dá a palavra, mas a palavra dela não tem valor nenhum. Então nós conhecemos as pessoas pela palavra que ela carrega, pela palavra que ela tem, pelo valor que dá pela sua palavra, sabe? É assim que nós conhecemos as pessoas. E aqui o último, né, inimigo que eu classifiquei aqui da obediência é o desprezo à palavra de Deus. Então, sabe, querido, nós jamais podemos desprezar a palavra de Deus. Aquele que despreza a palavra de Deus, ele é falta de sabedoria, ele realmente não vai conseguir ter bom êxito, sabe? Nós precisamos aproveitar tudo isso, essa riqueza, esse tesouro que Deus nos deu, sabe? A palavra. Então, por favor, medite nisso. Eu vou só lembrar quem são os inimigos da obediência: a morte, o orgulho, a vergonha, a infantilidade, a falta de sabedoria, a sutileza ou falsidade e o desprezo pela palavra de Deus. Tá? E só para fechar, para concluir aqui, eu espero que você tenha entendido que por mais que me chamais Senhor, Senhor, e não faça o que eu digo, sabe, é perda de tempo, tá? E nós às vezes chamamos Deus, Senhor, Tu é meu Deus, eu te amo, Jesus, eu sou teu filho, mas você não obedece a palavra dele. Lucas capítulo 6, 46 é bem claro. Por que me chamas Senhor, Senhor? Por que me chama se tu não fazes o que eu te digo? Então, se você tem um líder sobre você, faz o que ele está te mandando, faz o que ele está te ensinando, porque se não der certo, a responsabilidade não é sua, é dele, sabe? Então decida, faça a escolha certa. Tiago capítulo 1, versículo 22, olha só, ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ou seja, né, é um engano para você mesmo. Então veja bem, a obediência, ela não pode ser negociada. Aprender a obedecer é uma escolha que vai levar você aos lugares mais cobiçados pelos homens e pelos anjos. Sabe, escolher servir a Deus foi o que os anjos queriam, só que Deus não permitiu. Ele disse: não, eu não vou permitir, porque os homens sim, os homens eles vão romper, eles vão vencer o inimigo, eles vão me dar glória, eles vão ter uma vida plena, sabe? Então os anjos cobiçaram estar no meu lugar, cobiçaram estar no seu lugar, eles cobiçaram estar nesse momento, pregando, evangelizando, falando da palavra de Deus. Só que Deus falou: não, esse eu não vou permitir, eu vou deixar exclusivamente aos homens para que eles façam isso, sabe? Então veja bem, querido, eu quero que hoje você pense em fazer uma escolha.
escolha hoje, assim como eu escolhi há muitos anos atrás, há 28 anos atrás, escolhi abrir mão do meu ego, abrir mão do orgulho, sabe? Abrir mão da falta de sabedoria, abrir mão, sabe, de muita coisa que eu tinha como verdade, para entregar os meus caminhos na mão do Senhor, para entregar a minha vida na mão do Senhor. E você pode fazer isso hoje mesmo, aí na sua Life Group. Diga, se você quiser entregar a vida a Jesus, os irmãos vão estar orando com você. Mas ainda assim, se você não está em nenhuma Life Group e você quer fazer essa decisão, eu vou orar com você agora. Em nome de Jesus, repita essa oração comigo do seu coração. Diga, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu decido entregar a minha vida ao Senhor e te receber como o meu Senhor. Assim como disse Davi, o meu Deus, o meu Senhor. Faça, Senhor, o que te agrada de mim. Eu quero ser um instrumento da tua paz. Em nome de Jesus, me perdoa os meus pecados, porque eu sei que o Senhor me perdoa, o Senhor me guarda e o Senhor me purifica. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter me recebido como teu filho. Amém, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre tua vida, na comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus seja com você, hoje e para sempre. Amém.